Em 5 segundos. Alerta geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Luzenor de Oliveira. Eu já estou aqui pronto com o professor Paulo Bacelar para falar a você, ouvinte internauta em todo o Brasil, no mundo inteiro, pela internet, sobre os benefícios da Previdência Social. Da sua aposentadoria, ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Professor Paulo Bacelar, seja bem-vindo, bom dia. Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Luzenor, bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral, aqui mais uma vez, para te responder, tirar as dúvidas dos nossos ouvintes. Professor Paulo Bacelar, vamos começar a nossa conversa aqui sobre um assunto que interessa diretamente às mulheres. Ao longo desta semana, o INSS fez um alerta para as mulheres terem cuidado sobre anúncios que circularam nas redes sociais em relação a uma empresa que presta consultoria, assessoria para concessão do salário maternidade. Diante dessa polêmica, professor Paulo Bacelar, qual é o caminho seguro que as mulheres têm para receber informações e também buscarem o salário maternidade? Luciano, acredito que já é com base nessa decisão do STF, alegando aí que não, com o entendimento de que não há carência para benefício de salário maternidade para nenhum segurado, né? Se igualando aí as contribuintes individuais e facultativas aos autônomos, aos empregados e empregados domésticos, que já não tinha carência. Então muita gente vai ser abordada, vai ser assediada, né, para poder entrar com processo e muitas vezes não tem direito, não era assegurada a Previdência, mesmo sem uma contribuição só. Então muito cuidado com isso. É bom que ela possa obter informações, ligar para o telefone 135, comparecer a uma agência do INSS ou conversar com um advogado da sua confiança, mas nunca aceitar esse assediamento dessas empresas, porque é um assédio em massa e isso pode prejudicar muita gente. Vamos fazer um giro com os nossos ouvintes internautas espalhados no Ceará e também no Brasil. A primeira dúvida é da Jerusa, na cidade do Crato. Tenho uma pensão por morte de meio salário, cadastrada no Baixa Renda. Já tenho 53 anos de idade e 12 anos de carteira. Assim quero pagar para completar os 15 anos. Como posso pagar? Posso pagar como Baixa Renda, professor Paulo Bacelar? Olha, tem que pagar daqui para frente. Ela não pode contribuir esse período para trás, né, que ficou sem contribuir. Tem que complementar daqui para frente. Poder pagar como baixa renda se ela tiver cadastro no CAD único e ela não tiver renda declarada no nome dela, né? O nome dela tem que estar zerada a renda para ela poder pagar. Então, nesse caso, ela pode contribuir com o código 1929 no código de 5% do salário mínimo. A ouvinte do município de Choró não quis se identificar, mandou a seguinte pergunta: tenho 33 anos e meu esposo tem 42 anos de idade. Nós pagamos o sindicato e moramos aqui no Choró. Queremos saber quais são os benefícios que a gente tem pagando o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Mais uma vez, a gente tem que falar para todos os ouvintes que pagamento para sindicato não gera nenhum direito, nenhum benefício. O sindicato não é o INSS. Então, se você contribui apenas para o sindicato e não se preocupa em ter um documento de prova em seu nome, em nome do seu esposo, não vai ter direito a nenhum benefício. Professor Paulo Bacelar, Isabel em Santa Quitéria. Trabalho 8 horas de carteira assinada. De manhã, trabalho na agricultura. Tenho direito a 2 aposentadorias? Não, Luciano. O agricultor ele tem direito à aposentadoria se tiver uma atividade exclusivamente rural. Se tiver atividade urbana junto, concomitante, o trabalho rural não vai ser contado para aposentadoria. Professor Paulo Bacelar, mas nesse caso da Isabel, o trabalho na área urbana inviabiliza a aposentadoria rural? Sim, se ela é concomitante, não for exclusivamente rural, ele não vai contar para nenhuma aposentadoria. Mas vou repetir, continuar insistindo aqui, professor Paulo Bacelar, para quem trabalha num horário
com carteira assinada na área urbana e tem lá suas atividades agrícolas, não pode ter direito também a essa aposentadoria agrícola? Vou também repetir, Luciano. Tá bom, professor. A atividade rural tem que ser exclusivamente rural. Ela não tem trabalho exclusivamente rural. Ela tem atividade urbana. Tendo atividade urbana concomitante, aquele trabalho rural não é contado para nenhuma aposentadoria. Agora sim, estou conformado com a resposta do professor Paulo Bacelar. Uma vez eu fui prestar um serviço, quando servidor do INSS, na cidade de Boa Viagem. E lá tinha a gente foi almoçar e tinha uma senhora que tinha uma venda, um restaurantezinho, a gente foi almoçar lá. E ela dizendo pra gente, você é do INSS? Sou. Eu vou me aposentar ano que vem, porque eu vou fazer 55 anos ano que vem. Como trabalhadora rural. Mas a senhora é trabalhadora rural? Sou, eu tenho minha rocinha. Mas ela era dona do restaurante. Então, nesse caso, é um exemplo para exemplificar o seu entendimento aí, a pergunta da ouvinte. Se ela trabalha com a venda, ela é dona do restaurante, ela é trabalhadora contribuinte individual autônoma ou urbana. Então, aquela atividade rural que ela tem não vai servir para aposentadoria. Mais uma dúvida agora da Célia em Itapipoca. Tenho 20 anos de contribuição e 50 anos de idade. Com quantos anos irei me aposentar? Conta bem fácil, hein, professor Paulo Bacelar? Daqui a 10 anos ela faz 30 e 60 de idade. Então, só vai se aposentar com 62 anos de idade, com certeza, essa assegurada. Minervina em Aracoiaba. Recebo a pensão por morte. Tenho direito à aposentadoria? Sim, se ela contribuir, tiver complementados os 15 anos de contribuição mais 62 anos de idade, ela se aposenta e acumula com a pensão que ela já recebe. Anote aí na sua agenda o nosso WhatsApp, é o 085 99273 4353. José Ari, ou melhor, Fátima em Choró. Minha mãe recebe uma pensão por morte do meu pai e este ano completa a idade para se aposentar. Se ela der entrada no pedido de aposentadoria, ela perde a pensão que recebe do meu pai? É a mesma resposta aí para Minervina de Aracoiaba, né? Ela vai ter direito à aposentadoria dela e acumular com a pensão por morte. Se o marido dela tiver uma pensão rural, melhor ainda, porque já é uma prova de que ela trabalhava na atividade rural, porque o marido é aposentado. José em Trairi, contribuí por 10 anos e 6 meses, pago INCRA há 7 anos, dei entrada quando fiz 60 anos e o pedido de aposentadoria veio negado. O INSS falou que tenho direito ao benefício da aposentadoria somente com 62 anos de idade. Quero saber se é verdade essa informação, professor Paulo Bacelar. 10 anos e 6 meses, paga o INCRA há 7 anos, da entrada quando fiz 60 de idade. Realmente, o José, se ele vai considerar o tempo rural com o tempo urbano, ele precisa ter 65 anos de idade, que é a idade do trabalhador urbano. Mas aí, nesse caso, a informação dada pelo INSS é melhor ainda, porque pela informação do INSS, ele se aposenta com 62 anos de idade. Mas essa informação, ela não está de acordo com a realidade, ela não está correta, né? Ele vai se aposentar quando tiver 65. Professor Paulo Bacelar, 65 anos de idade. 65 anos de idade quando é atividade urbana junto com rural. Somou as duas atividades, que não sejam concomitantes, né? Deixar claro aqui, não sejam ao mesmo tempo. Tem um tempo urbano e tempo rural. Vai somar para dar os 15 anos, 65 anos de idade para o homem, 62 para a mulher. Se fosse mulher, era 62. Vamos a mais uma pergunta. A Fátima Maria está em Tejuçuoca. Meu esposo pagava o INSS com o código 1473. Mas no mês de setembro foi pedir para imprimir e o rapaz disse que não tem mais esse código e que mudou para o código 1163. Está certo esse novo código, professor Paulo Bacelar? Não. Aí ela acrescenta: o meu esposo tem glaucoma avançado em ambos os olhos, tira o LOAS e paga como facultativo. Quando ele vai poder se aposentar? Ele tem 4 anos de contribuição para o INSS. Não, ele vai contribuir com 1473 se ele quiser e se ele for facultativo. Se ele é contribuinte autônomo, ele vai pagar o código 1163, que na verdade é o mesmo valor. Mas existe ainda assim o 1473, é a contribuição de facultativo de 11%. Mais uma dúvida, Marlúcia em Iguatu. Tenho carteira assinada há 17 anos com meio salário mínimo e sou microempreendedora individual. Como está a situação da minha aposentadoria? Eu já tenho 51 anos de idade. Mas ela vai ser aposentada com 62 de idade, porque já que MEI
que quando você contribui com o MEI, ele só vale para aposentadoria por idade. Então, somente com 62 anos de idade que ela vai se aposentar. Linha direta 085 99273 4353. Falamos em Iguatu, professor Paulo Bacelar. Você vai passear neste final de semana em Iguatu, na região centro-sul do Ceará? Não é bem passear, Zé, não é participar do Motofest Iguatu. Acho que é a 10ª edição. Motofest, Camila. Ainda Motofest. diz que não é passeio. O que é? Não é um passeio, é uma representação, né? A gente vai representando nosso motoclube. E o motoclubismo, ele é uma entidade, né? Então, vai ter uma festa na cidade, nós estaremos lá representando. Vamos estar aproveitando para também tomar uma cervejinha, conversar com os amigos, mas estar lá confraternizando com os motociclistas de todo o Brasil. Tem gente que vem de outros estados até. E estaremos lá em Iguatu, na 10ª edição do Motofest Iguatu, ali na Praça das Crianças. E aí, aproveitando, poderíamos ir lá e falar com os ouvintes daquela região. Marcos Furlan, tudo isso não é festa. E o que é trabalho? O que é festa, Marcos Furlan? Me diz. Só vai curtir, né, Lúcio? Só curtição. Não é passeio, não, só curtição. Então, a Rosa em Canindé está esperando a seguinte resposta do professor Paulo Bacelar. Queria saber se tenho direito ao BPC Loas ou auxílio doença, pois tenho epilepsia e no meu laudo tem que eu não posso trabalhar. Nunca contribuí para o INSS. Bom, essa frase, a última frase, é importante. Ela nunca contribuiu para o INSS, então ela não é assegurada da Previdência. Quem tem direito ao benefício assistencial para quem não é segurado da Previdência é o benefício do BPC. Então ela vai ter direito ao BPC Loas por conta desse problema dela. Ana, em Fortaleza, tenho 42 anos de idade, 17 anos de contribuição. Faltam quantos anos para minha aposentadoria? Ana, permita-me, professor Paulo Bacelar, para responder a Ana. Ana, você vai se aposentar com 62 anos de idade e 15 anos de contribuição. Quando você chegar aos 62 anos de idade, mantendo esse ritmo de recolhimento para o INSS, você terá exatamente 37 anos de contribuição. Aí eu vou perguntar ao professor Paulo Bacelar, qual o significado de tanto tempo de contribuição como efeito na aposentadoria da Ana? Luciano, 37 anos de contribuição já dá direito a 104% da média de contribuições. Olha só, ele vai ter 100% da média de contribuições a completar 30 anos, 35 anos de contribuição. Com 37 ela vai ter mais 4%, 104%. Agora, vale a pena ela continuar contribuindo se ela estiver contribuindo um valor alto, para ser um valor da média. Por exemplo, se ela estiver contribuindo por mais de 2 salários mínimos, mais de 3 salários mínimos, a média dela vai ser alta e ela vai ter 104% dessa média de contribuições quando chegar aos 62 anos de idade. Arilene, em Horizonte, a minha mãe recebe pensão por morte, mas o benefício está no nome do filho mais novo, que agora completa 21 anos de idade. Tem como a minha mãe passar para o nome dela esse benefício? Quando fizer 21 anos de idade, se ela não tiver no benefício, o benefício vai ser cessado. Então ela pode pedir uma revisão administrativa para entrar no processo do filho, ou então requerer o benefício dela de pensão por morte, mas tem que apresentar as provas da união estável. Então ela deve entrar com pedido de pensão antes que o filho dela complete 21 anos de idade. Professor Paulo Bacelar, Edneuda em Pindoretama. Minha mãe recebe benefício Loas, que é o BPC, e sou tutora dela. Meu Bolsa Família foi cortado e eu gostaria de saber se foi por causa do BPC Loas. Será, professor Paulo Bacelar? Pode ser. A renda familiar é de R$138, né? R$238, desculpa. E pode ser sim que seja por conta disso. Quando tem um benefício, esse benefício ele é contado como renda. Só que judicialmente você consegue tirar esse benefício do BPC Loas como renda familiar por conta do Bolsa Família. A gente sai de Pindoretama passando em Pacajus, onde está o José Carlos com a seguinte dúvida. Eu sou vigilante e recebo insalubridade no meu pagamento. Isso me faz receber futuramente a aposentadoria especial? Sim, a aposentadoria especial do vigilante é possível com 25 anos de contribuição
porém tem que ter 60 anos de idade. Anote o telefone e você pode mandar recado, pedido de orientação e também tirar dúvida. É o 085 99273 4353. Antônio Edson em Caucaia. Ouça o programa todos os sábados. Tenho 58 anos de idade e 35 anos de trabalho de carteira assinada e 10 meses que servi o Exército. Gostaria de saber quanto tempo falta para mim, minha aposentadoria e qual tipo de aposentadoria. 35 anos de contribuição, professor Paulo Bacelar, 58 anos de idade. Vai esperar mais quantos anos para se aposentar? Mais 10 anos de... 10 meses. 10 meses. 10 meses. 10 meses, né? 35 anos teria que ter 101 pontos agora, não tem, né? Ou então 63 anos e meio, também ele não tem. Então realmente vai ter que esperar os 65, possivelmente. 65, professor Paulo Bacelar, quando foi aprovada a reforma da Previdência Social, ele já tinha aqui 31 anos de contribuição. Nesse caso não tinha nenhum peso, não tem nenhum pedágio que amenize tanto tempo de espera? Considerando que ele já tivesse 31 anos de contribuição em 2019, ele precisa ter 4 anos de pedágio. Então daqui a 4 anos ele se aposenta. São 62, né? Na verdade? Exato. Então tudo bem, ele pode ser, se realmente tiver 31 anos... fechados em 2019, ele precisaria de 4 anos para atingir os 35 em 2019, teria que ter 4 anos de pedágio, 35 mais 4, 39 anos. 58 mais 4, 62 anos de idade, ele se aposenta. Tem mais uma dúvida que chega de Caucaia pela nossa FM Expresso 104.3. A Érica diz: a minha mãe passou uma procuração para a minha sobrinha cuidar do benefício LOAS. A pergunta é, no falecimento da minha mãe, a minha sobrinha fica com o benefício? Érica, presta atenção nessa resposta direta do professor Paulo Bacelar. Não, o BPC ele não deixa pensão por morte para os dependentes. E ela, sendo sobrinha, não seria também dependente, mas no caso dela não teria direito a nenhum benefício. Mais uma dúvida, a ouvinte não se identificou, mas mandou o seguinte recado: eu tenho 62 anos de idade e 11 anos de contribuição como MEI. Dei entrada no pedido de aposentadoria, mas o pedido foi negado. O que está faltando? Se for uma mulher, professor Paulo Bacelar? Está faltando 4 anos de contribuição para fechar os 15 anos de contribuição, e ela deve contribuir daqui para frente até completar os 15. Respostas para a Rafaele em Tururu. Meu pai tem 60 anos de idade e nunca contribuiu para o INSS. Ele pode ter a aposentadoria? Rafaele, professor Paulo Bacelar. Nunca contribuiu para o INSS, né? Então não tem direito à aposentadoria. A aposentadoria tem que ter contribuição. Ele pode ter direito a um BPC com 65 anos de idade. Flávia, em Iguatu, minha irmã está grávida de 5 meses. Ainda dá tempo pedir o auxílio maternidade? Quais critérios a minha irmã precisa para receber o auxílio maternidade? Olha, legalmente, o salário maternidade a gente vai ter que responder agora de duas formas: legalmente e judicialmente. Legalmente, ela precisa ter 10 contribuições anteriores ao parto para o INSS conceder esse benefício administrativamente. Se ela tinha períodos anteriores de contribuição e perdeu a qualidade de segurado, ela precisa pagar 5 meses para recuperar essas contribuições anteriores para fechar as 10 contribuições para ela ter direito ao salário maternidade. Se ela não conseguir pagar 5 meses, porque ela já está 5 meses grávida, a solução é ela pagar uma contribuição pelo menos antes do parto, e o INSS vai negar esse benefício porque não tem a carência mínima de 10 contribuições. Mas judicialmente é possível conceder esse benefício com uma contribuição apenas. Aqui você tem uma linha direta para mandar pedido de informação, de orientação, 085 99273 4353. Lourdes, em Quixadá. Meu filho nunca trabalhou de carteira assinada, mas serviu o Exército por 3 anos. Isso conta na hora dele pedir a aposentadoria? Vale como contribuição para o INSS? Sim, vale como contribuição, mas ele precisa ter 15 anos de contribuição para se aposentar. 3 anos apenas de serviço no Exército não vai ser suficiente. Ele precisa completar esses 3 anos contribuindo com mais 12 anos para se aposentar. Ou seja, Lourdes, convença o seu filho a ter a carteira assinada ou a desempenhar alguma atividade que justifique a contribuição para a Previdência Social. E assim ele terá direito não apenas à aposentadoria, mas a outros auxílios pagos pelo INSS. Vera, em Pacatuba. Meus pais sempre trabalharam na agricultura. Queria saber como conseguimos dar entrada na aposentadoria deles. Quais documentos precisamos ter para conseguir a aposentadoria rural? Documentos de pelo menos 15 anos atrás e de
7 anos e meio atrás. O INSS exige a comprovação da atividade rural de 15 anos e um período no meio dos 15 anos, que é de 7 anos e meio atrás. Documentos que conste o nome daquela pessoa como agricultor. Pode ser um recibo de um pagamento de uma compra de uma semente, compra de uma pá, de uma enxada. Pode ser uma procuração que ele deu para alguém que consta lá a atividade dele como agricultor. Pode ser um registro num plano de saúde ou numa clínica de saúde em que ele foi atendido, que consta no cadastro a profissão de agricultor. Pode ser a matrícula dos alunos, dos filhos nas escolas, constando a profissão dele como agricultor. Tudo isso serve como prova, e aí já temos aí várias provas elencadas para não precisar ficar apenas pagando o sindicato. Meire, em Caucaia, o pai do meu filho morreu em um acidente de trabalho. Temos direito a receber uma pensão por morte? Como devemos proceder? Depende. Precisa saber se ele era segurado da Previdência Social na data do óbito. Se ele for segurado, estiver contribuindo, ele tem direito o filho, né? Os filhos e a esposa têm direito a receber a pensão por morte. Nesse caso, professor Paulo Bacelar, quando ela fala acidente de trabalho, se o esposo, o cônjuge, tinha vínculo com o INSS, a pensão está garantida não apenas para a viúva, quanto para os filhos. Exatamente. Como é acidente de trabalho, um acidente, ele não exige carência, então basta que ele tenha qualidade de segurado na data do parto para ter direito ao benefício. Dolores Silva, em Fortim, sou professora do município e já tenho 12 anos de contribuição. Eu queria saber se já consigo pedir a minha aposentadoria. Não, ainda precisa se for do município, tem que ter 25 anos de serviço público como professora, 10 anos na atividade, né, como professora, ou 25 anos de contribuição, né, como professora, e 10 anos no cargo que ela tiver sendo aposentada. Então precisa ter ainda 57 anos de idade também para ter direito à aposentadoria do professor na rede municipal. Bruna Lima, em Guaraciaba do Norte, gostaria de saber quais critérios para conseguir se aposentar com mais de um salário mínimo. Pagar mais do que 20 anos de contribuição no mínimo, e no valor acima do salário mínimo, um valor bem maior do que o salário mínimo, para poder você ter, por exemplo, se você paga 20 anos sobre 4 benefícios, né, 4 salários mínimos, se a média for 4 salários mínimos, ela vai ter 70% da média. Então já diminui um pouquinho na hora da aposentadoria. Então isso precisa ser feito, cálculos e planejamento previdenciário, para não jogar dinheiro fora. Porque às vezes você pode contribuir um valor alto e vai ter uma aposentadoria mínima. Então jogou dinheiro fora. Flávio, em Sobral, tenho 60 anos de idade e já completei 16 anos de contribuição. Já posso pedir minha aposentadoria? Ainda não, Flávio. Ainda não. Precisa ter 65 anos de idade com 15 de contribuição, que ele já tem. Então basta aí esperar a idade e contribuir pelo menos uma contribuição por ano, para não perder a sua condição de segurado. E nós estamos falando, nesse caso, sobre a aposentadoria urbana. Exatamente, com aposentadoria urbana. Se ele tem 15 anos de atividade rural, aí poderia já pedir aposentadoria. Olha só, professor Paulo Bacelar, a gente fala tanto aqui sobre auxílio maternidade que chega a pergunta da Dina em Acopiara. Gostaria de saber quais os critérios para conseguir o auxílio maternidade. Precisa ter contribuído para o INSS? Só posso receber uma vez? Pois é, precisa contribuir para o INSS, precisa estar na qualidade de segurado na data do parto e ter 10 contribuições mensais antes do parto. Pode receber mais de uma vez? Pode. Dependendo de cada parto, ela ter implementado as condições. Ter 10 contribuições anteriores ao parto e ter o parto, né, que é o fato gerador do salário maternidade, e ter qualidade segurado na data do parto. Então, se ela tiver 3 filhos, tiver qualidade segurado com carência de 10 contribuições mensais em cada filho, ela vai ter direito a 3 salários maternidade. E além dos 3 filhos, 3 salários maternidade, se não quiser ter outra gravidez, se adotar, tem também direito ao salário maternidade. A adoção já conta para você pedir o salário maternidade a partir da guarda concedida para fins de adoção. Então você entra com pedido de guarda, fica com aquela criança, né, até gerar a adoção propriamente dita, e na guarda judicial, para fins de adoção, já dá direito ao salário maternidade. Lembrando, Luciano, que parto de gêmeos ou trigêmeos só dá direito a um salário maternidade apenas
porque o fato gerador é o parto. Vamos continuar falando aqui sobre benefícios da Previdência Social e você tem a linha direta à sua disposição. É o 085 99273 4353. Gutenberg em Fortaleza. Tenho 2 empregos e faço contribuição para o INSS 2 vezes todos os meses. Isso vai influenciar em alguma coisa na hora de pedir a minha aposentadoria? Então, se ele tem 2 empregos e contribui com a Previdência como autônomo, ele vai somar todos os seus salários e vai ter uma média alta quando for se aposentar. Ele vai contar, sim, isso para a sua aposentadoria. Vanderlei, em Pentecoste, sou MEI e tenho minha própria empresa há 7 anos. E eu queria saber como posso fazer para contribuir para o INSS. Qual a melhor forma, qual é o melhor caminho, professor Paulo Bacelar? Ele já está contribuindo, Zenon. Ele já é MEI. Então, toda a contribuição que você faz, que o contador te manda, a guia para você pagar, você já está contribuindo para o INSS. Uma pergunta curiosa que eu tenho e muitos outros ouvintes. Quem contribui como MEI está limitado à aposentadoria de um salário mínimo, professor Paulo Bacelar? Perfeitamente. Agora, tem uma coisa, Luciano. Se você é MEI, mas tem carteira assinada, isso aí pode acontecer. Você é MEI, tem um Uber, por exemplo, tem MEI. Mas você trabalha de carteira assinada em algum lugar. O seu salário de mês será somado àquele salário de carteira assinada. E quando tiver a idade, 65 anos o homem, 62 anos a mulher, a aposentadoria vai ser a média de contribuições e não apenas o salário mínimo. Professor Paulo Bacelar, Josiara em Limoeiro do Norte. Quero saber se tenho direito à minha aposentadoria como agricultora, porque minha filha trabalhava em um mercantil, faleceu, deixando uma pensão de morte para mim. Isso atrapalha? Ela é pensionista, professor Paulo Bacelar. Não atrapalha. Não atrapalha. Se ela vai se aposentar como agricultora, agora é o seguinte, dizendo, a lei, ela estipula que a pensão por morte tem que ser pelo menos de um salário mínimo, para ela ter direito à sua aposentadoria. Mais uma dúvida, Rosilene em Canindé. Meu filho tem 5 anos de idade e foi diagnosticado com TDAH. Será que ele tem direito ao LOAS? É possível. O TDAH pode gerar o impedimento de longo prazo, mas isso precisa estar testado em laudo médico, dizendo quais as dificuldades que a pessoa tem daqui para frente. Vamos à região metropolitana do Cariri, na cidade de Barbalha está Edileuza. Vou completar 53 anos de idade em junho, tenho 30 anos de contribuição e 91 pontos. Já posso me aposentar? Outra dúvida, posso me afastar da empresa com hérnia cervical? Estou sofrendo com muitas dores. Aí ela diz, parabéns pelo programa. Eu só não entendi aqui, professor Paulo Bacelar, a soma que ela fez. Ela diz que completa 53 anos de idade em julho, ó. E tem 30 anos de contribuição. Nesse caso, são 83 pontos. E não dá 91 pontos, né? Mas se ela tivesse realmente 91 pontos, ela já podia pedir aposentadoria. Com essa idade, com esses anos, não dá direito à aposentadoria ainda. Mais uma dúvida. E nesse caso, professor Paulo Bacelar, com problemas na coluna cervical? Aí sim, ela pode entrar com pedido de auxílio-doença e ter direito ao auxílio-doença. Agora, Luciano, olha só. Ela com 30 anos hoje, vamos pegar a resposta anterior, né? Se ela tinha 30 anos hoje, teria quanto em 2019? 25? Peraí, professor Paulo Bacelar, eu me perdi aqui com ela 53 anos de idade hoje. Hoje, mas 30 anos de contribuição hoje. Aí ela tinha 2019, 25, 26 anos de contribuição. Vamos considerar 25, né? Então faltava 5 anos para atingir os 30 anos. Certo. Então ela se aposenta daqui a 5 anos, porque ela já tem 30 e o pedágio de 5 anos. 53 com 5. 58 anos de idade ela se aposenta. Ou seja, Edileuza, a pergunta é muito boa, viu, Edileuza? Porque, professor Paulo, eu não entendi aqui porque ela falou 91 pontos. Se ela tiver 91 pontos, se a gente tiver errado a idade, tiver realmente 91, ela já tem direito à aposentadoria. Se a idade estiver correta, ela se aposenta daqui a 5 anos, com 58 anos de idade e não com 62, como é o normal. Então, Edileuza, a pergunta, o professor Paulo Bacelar deu um caminho para sua aposentadoria. Um ouvinte não se identificou, a pergunta vem do interior do Ceará com a seguinte dúvida. Completei 21 anos de idade recentemente e continuo estudando. Tenho direito a prolongar a pensão por morte? Não. A pensão por morte, ela termina exatamente quando o dependente fizer 21 anos de idade. Professor Paulo Bacelar, Fátima, em Mulugu, sou agricultora, estou fazendo o tratamento de ceratose aquitínica. É isso, professor Paulo? Aquitínica. Eu não conheço isso aí, não. Vamos fazer.
Mais uma dúvida. Cada um. Mais uma dúvida, Fátima em Mulugu. Sou agricultora, estou fazendo um tratamento de uma lesão causada pelo sol. Queria saber se tenho direito a algum benefício. Meu médico me proibiu de sair no sol, professor Paulo Bacelar. Se o médico proibiu ela de sair ao sol e ela é agricultora, ela com certeza terá direito ao auxílio-doença. Mas precisa juntar esse atestado médico constando que ela precisa se afastar da atividade laboral. Leda, em Horizonte, dei entrada no meu pedido de aposentadoria no dia 11 de março. Já estou com 27 anos de contribuição como professor e estou com 70 anos de idade. Será que vou ter uma perda salarial? 27 anos de contribuição, ela vai ter 60 anos. 70 anos já ter, tem, professor Paulo Bacelar. Vai ter 60%, mais 2% para cada ano, né? Que ultrapassar os 15 anos. Então, se ela tem 27, ela tem 7 mais 5, 12 anos. Vezes 2, 24%, mais 60, 84% da média de contribuições. Ou seja, 16% a menos, professor Paulo Bacelar? 16% a menos. Leda, a informação verdadeira. A gente não deixa de se indignar com isso, né? A gente dá a informação, mas professor Paulo Bacelar, fica realmente chateado com essa reforma que foi muito dura para os segurados. Cícero, em Icó, eu tenho 9 bicos de papagaio e uma hérnia de disco. Estou recebendo auxílio-doença por tempo determinado. Isso vai gerar aposentadoria, professor Paulo Bacelar? Olha, por tempo determinado é difícil dar uma aposentadoria. Se fosse por tempo indeterminado, eu já poderia pedir uma aposentadoria por invalidez. Professor Paulo Bacelar, a pergunta vem de Camusim. A Priscila diz: minha filha tem 13 anos de idade, ela tem lordose, escoliose e cifose. Gostaria de saber se ela tem direito a algum benefício, mas eu tiro uma pensão por morte do pai dela e somos 3 em casa. Ela pode ter direito ao BPC, porém, se ela for beneficiária da pensão por morte, ela não terá direito porque não pode acumular a pensão com o BPC. No caso, se ela tiver uma cota da pensão por morte, se ela está como beneficiária, ela pode pedir a renúncia dessa cota para poder pedir o BPC dela. Mais uma dúvida, Angélica em Santa Quitéria. Tenho um BPC, eu tenho que renovar minha CNH, será que posso perder meu benefício? Tem nada a ver não, né, professor Paulo Bacelar? Não tem nada a ver, porque o BPC, ele depende, Luciano. Eu vou falar que não tem, mas depende. Porque se é um BPC por deficiência, dependendo da deficiência dele, na perícia médica foi constatada uma deficiência. Então, se ele não pode dirigir por conta dessa deficiência, ele não poderia tirar o CNH. Mais uma dúvida, Patrícia em Baraúna. Onde é que fica Baraúna, professor Paulo Bacelar? Ou é Baraunas, hein, Marcos Solano? Baraúna fica no Rio Grande do Norte. Tem certeza, professor Paulo Bacelar? Baraúma. Se for Baraúma, é na Bahia. É Baraúma, professor Paulo Da Bacelar. Bahia. Então vai, Baraunas realmente é no Rio Grande do Norte, Baraúma. Só olha aqui, Baraúma. Onde é? Baraúma, Barumá em João Pessoa. Baraúma. É uma cidade de onde, professor Paulo Bacelar, que você falou? Acho que é na Bahia. Não, aí não apareceu aqui não, professor Paulo Bacelar. Não existe essa cidade, não. Vamos ver. Então vamos fazer o seguinte: Baraúna é no Rio Grande do Norte. O professor Paulo Bacelar disse que tem Baraúma na Bahia. E a pergunta que vai ter resposta agora direta é do nosso ouvinte, da nossa ouvinte. Aqui eu já me perdi, Camila Maciel. Como é que é o nome, professor Paulo Bacelar? Patrícia. Minha mãe tem 55 anos de idade. Ela já pode dar entrada na aposentadoria? Será que é trabalhadora rural? Pois é, aí eu vou dizer que depende, né? Se ela for trabalhadora rural, tiver 15 anos de atividade rural comprovada, ela vai ter direito à aposentadoria. Antônio José, não diz onde se encontra, mas mandou o seguinte recado: a mãe dele faleceu no dia 14 de março e ele sacou o pagamento no dia 26, ou no dia 26. Tem problema, professor Paulo Bacelar? Olha, Luciano, tem problema sim, viu? Porque a pessoa não pode sacar valores após o óbito. Então, possivelmente, o INSS terá que fazer a apuração e ele ter que devolver esse dinheiro. Nesse caso, para devolução, professor Paulo Bacelar, ele encaminha... O INSS emite uma guia e ele paga essa guia que é de devolução. Sérgio, em Tianguá, eu tenho 62 anos de idade, 33 anos pagos ao INSS, sou cego total do olho esquerdo. Dei entrada na aposentadoria por tempo de contribuição e o INSS negou. O que devo fazer? Pelo jeito, falta idade, né, professor Paulo Bacelar? Não, porque nesse caso, Luciano, o cego de um olho, que é a visão monocular,
ela dá direito à aposentadoria da pessoa com deficiência. Agora, precisa ter, Sérgio, 15 anos com a deficiência. Você precisa ver quando foi que ficou cego, porque precisa ser 15 anos, pelo menos de 15 anos com a deficiência. 33 anos de contribuição, ele já tem, que é a deficiência leve, e ter 15 anos com a deficiência. Aí pode ser que foi indeferido por conta de não ter 15 anos ainda com essa deficiência. Precisa analisar o caso. Se já tiver mais de 15 anos, você pode entrar na justiça. Você pode mandar a pergunta. Diga em que cidade você se encontra. 085-99273-4353. Edileudo em Quixeramobim. Passei alguns anos na empresa pagando o INSS, só que agora eu pago o MEI. Mas já estou com 20 anos que eu pago o INSS. Com quantos anos eu irei me aposentar? Em 2019, sofri um acidente. Em 2020, a empresa me colocou para fora. Mas aí eu descobri que eu tenho problema de hérnia de disco. Consigo o auxílio? 20 anos de contribuição, professor Paulo Bacelar, mais algum tempo como MEI. Qual é a situação aqui do Edileudo? Quais caminhos ele tem para pedir a aposentadoria? Ele vai se aposentar com 65 anos de idade. O caso de pedir o auxílio-doença vai depender se ele sofreu um acidente em 2020, ele estava contribuindo com a Previdência e ele está com esse problema por conta desse auxílio, desse acidente que ele sofreu em 2020. E ele sendo segurado, ele tem direito ao auxílio-doença, sim. Ana Júlia, em Camusim. Sou filha de agricultores e gostaria de saber como funciona a aposentadoria rural. Já tenho 42 anos de idade e tenho todos os papéis e provas. Com quantos anos posso dar entrada na minha aposentadoria? Uma pergunta bem feita, professor Paulo Bacelar, bem elaborada pela Ana Júlia. E aí, uma resposta com um raio de abrangência para todos que trabalham na área agrícola. Se ela é filha de agricultores e ainda mora com os pais, não é casada, ela tem como comprovar a atividade rural apenas com a documentação dos pais. Porém, se ela já é casada, mesmo morando com os pais, sendo casada, ela tem que ter provas em nome dela. Então, se ela tiver provas em nome dela de 15 anos, ela se aposenta com 55 anos de idade. Ainda faltaria aí 13 anos para ela poder se aposentar. Vamos voltar à região metropolitana do Cariri. Os ouvintes nos acompanham pela FM 106.5. Gisele está em Juazeiro do Norte com a seguinte dúvida. Meu filho é autista e nós temos o laudo do médico. Queria saber se ele tem direito a algum benefício do INSS. Sim, ele é autista e tem direito sim ao BPC. Isso já é considerado deficiência, né? Não é uma doença, mas é considerado uma deficiência e ele tem direito ao BPC. E naquele caso do teto de limites de renda dentro de casa, professor Paulo Bacelar? Aí vai ter que ver a questão da doença, da deficiência está tranquilo, né? Ele prova a questão do autismo. Agora, precisa ser de pessoa de baixa renda, né? De ter uma renda per capita familiar até 1/4 do salário mínimo. Professor Paulo Bacelar, há poucos minutos falamos sobre as condições para os trabalhadores da agricultura se aposentarem. Nessa resposta para a Ana Júlia de Camusim, a gente vai para o outro lado do estado, em Aracati, também cidade litorânea, com a seguinte dúvida do Rodrigo, nessa área agrícola. Ele diz, meus pais são casados no civil e sempre trabalharam na roça. Meu pai tem 59 anos de idade e minha mãe 63 anos de idade. Como está a aposentadoria ou a situação para a aposentadoria dos meus pais? Olha, nesse caso, os dois já têm idade para aposentadoria, né? Então ela já pode dar entrada na aposentadoria, se não deu ainda, né? O pai ainda não. O pai tem 59 anos de idade. A mãe é 63. Olha, eu pensando que a mãe era mais nova, né? Eu fui pelo geral. Mas o pai teria que ter 60 anos e a mãe já tem direito aí a pedir a aposentadoria dela. Mas precisa ter a comprovação de atividade rural durante 15 anos. Não basta eles terem a vida inteira trabalhado na roça. Precisa ter documentação de prova rural em nome deles. Manuel, em Novo Oriente, tenho uma empresa e recebo um auxílio-doença. Quero saber se posso assinar algum contrato de trabalho pela empresa ou isso vai me prejudicar. Olha só, professor Paulo Bacelar. Não, ele não pode exercer atividade rural, atividade remunerada. Ele próprio não pode.
A empresa pode continuar trabalhando, mas ele não pode receber prolabore dessa empresa. Daqui a pouco tem resposta para Cida em Itapajé, Leidiane em Banabuiú, Flávio em Iguatu, Regilene em Horizonte, João em Mulugu, José Carlos em Fortaleza, Bárbara Lemos em Pacoti, Marcelo Costa em Horizonte, Josimara no Crato e muito mais. Você observa, professor Paulo Bacelar, que a gente faz com frequência um giro pelo interior do Ceará e pela região metropolitana de Fortaleza? E como é bom eu saber aí de onde as pessoas estão ligando, né? Que conhecer a cidade é muito importante para mim, respondendo as perguntas de todos os ouvintes do estado do Ceará inteiro. Cida, em Itapajé. Minha irmã é agricultora e já tem 56 anos de idade. Todos os documentos são dela, da agricultora, mas só tem o CAF como prova. Ela já deu entrada no pedido de aposentadoria, mas o pedido foi negado 3 vezes. Como ela deve fazer, professor Paulo Bacelar? Olha, aí a situação, ela já pedindo administrativamente 3 vezes sendo negado, tem que procurar um advogado, entrar com o processo judicial para tentar isso na via judicial. Leidiane em Banabuiú, tenho 36 anos de idade, fiz uma união estável registrada no cartório com meu companheiro desde 2017. Ele tem 66 anos de idade e é aposentado da antiga Coelce. Eu gostaria de saber se tenho direito à pensão por morte. Sim, mas a união estável, ela precisa comprovar com 2 provas, pelo menos, da união estável. Ela tendo uma declaração em cartório da união estável, ela serve como uma prova. Engraçado, né? Você registra no cartório a união estável e ela serve como uma prova apenas para efeito de pensão por morte. Necessita de ter uma prova na data do óbito, ou o mesmo endereço, ou um filho em comum, alguma coisa que prove que vocês viviam em união estável, mas tem que ter 2 provas. Flávio, em Iguatu. Eu quero voltar aqui a essa questão da Cida, professor Paulo Bacelar, não, da Leidiane em Banabuiú. Professor Paulo Bacelar, o documento em cartório é tão expressivo, tão contundente para determinadas relações, tanto pessoais, amorosas, comerciais, empresariais, institucionais, nacionais e internacionais, e não é prova suficiente para garantir essa herança de pensão? Luzero, mas infelizmente a lei, né? A lei, eu sou muito legalista no caso aí, mas nesse caso a lei ela exigia 3 provas de união estável, mesmo com a declaração. Olha só, mesmo com uma ação judicial transitada em julgado de declaração de união estável, ela vale para efeitos de pensão por morte para uma prova apenas. Anote aí. Uma declaração de união estável. Por exemplo, na justiça, no regime próprio de previdência do Estado do Ceará, isso já não é assim. A declaração de união estável declarada na justiça, uma ação judicial declaratória de união estável, já vale como prova da pensão por morte. Já na via federal, não. Olha a diferença dos regimes, né? No regime geral de previdência precisa de 2 provas e essa declaração vale como uma prova só. E no regime próprio do Estado do Ceará, vale como uma prova e já não precisa de outra. Então a gente pode corrigir isso futuramente. Eu iria falar o seguinte, professor Paulo Bacelar, eu estava já me referindo a você como futuro deputado estadual, na dobradinha, né? Bacelar estadual, Luzenor federal, a gente vai fazer várias mudanças na legislação previdenciária. E uma das mudanças vai ser essa. Aí eu iria falar assim, professor Paulo Bacelar, quando eu estiver na Câmara Federal e você como meu assessor parlamentar, não, Paulo Bacelar não vai ser assessor parlamentar não, vai ser deputado estadual, mas mesmo assim vai nos municiar em Brasília para apresentação de projetos dele. E um dos projetos vai ser esse, professor Paulo Bacelar. Casamento no civil, contrato no cartório, vai valer como prova para herança de pensão. E já pegando como base a própria legislação do Estado do Ceará como modelo, né? Como também, correndo daqui. Marcos Sulan, você vota em mim, vota no Paulo Bacelar? Sim, claro, com certeza. Viu porque é importante a dobradinha. E a Camila Maciel? Também deu ok. Olha, se não mentir daqui lá pra frente, pois não. Veja como é importante essa dobradinha, né? Pra gente veicular, igualar o que é de bom no regime geral do Estado do Ceará levar para o regime geral, o regime próprio Ceará levar para o regime geral, e o contrário também é fazer os acertos da aposentadoria dos servidores do Estado do Ceará. E acabar com aquela história, né, professor Paulo Bacelar? Quando um dos cônjuges morre, no caso de servidor ou servidora estadual, se casar outra vez perde a pensão. A gente vai acabar com isso. Também, Luciano, isso aí é importante. Tá vendo? A gente tá começando a trabalhar. Flávio, aí, Iguatu. Sou aposentado e estou com alguns problemas de saúde. Posso ter um auxílio do INSS ou apenas a aposentadoria? Não, no caso de aposentadoria, não tem direito a outro benefício. Mais uma dúvida. Regilene em Horizonte.
Horizonte. Eu tenho 8 anos de carteira assinada, mas estou desempregado há alguns meses. Como eu faço para continuar contribuindo? 8 anos de carteira assinada, está desempregada. Ela deve entrar no site do INSS, meu.inss.gov.br, e emitir a guia de previdência social como facultativa, que é o código 1473, que é 11% do salário mínimo. Linha direta 085-99273-4353. João, em Mulugu. Minha mãe é dona de casa e nunca trabalhou de carteira assinada. Ela tem 59 anos de idade. Vai conseguir se aposentar com que idade? Se ela nunca trabalhou, Zeno, aí precisa ter apenas o BPC, né? Ela precisa ter contribuição de 15 anos de trabalho de contribuição para poder ter direito a uma aposentadoria. Se ela começar a contribuir agora, ela vai ter direito à aposentadoria daqui a 15 anos. Ou seja, aos 74 anos de idade. Hoje em dia, a pessoa vive muito mais do que isso, né? E ao chegar aos 65 anos de idade, se a renda ela dentro de casa permitir... Pode ter direito a um BPC e contribuir como facultativo até completar os 75 anos de idade. José Carlos, em Fortaleza. Eu estou afastado da empresa por um acidente há 3 meses. Queria saber se consigo algum auxílio do INSS e como fazer. Está afastado da empresa e por acidente. Há 3 meses. Mas ele não pediu benefício? Será que ele não está recebendo nada? Foi afastado da empresa por um acidente há 3 meses. Você precisa pedir o benefício do auxílio-doença. Já perdeu o prazo de pedido, que é de 30 dias. Se você pedir agora, você vai receber somente a partir de agora. Não recebe o atrasado. E você tem que fazer a perícia médica ou apresentar o atestado pelo Ateste-Med e ser concedido seu benefício logo. Bárbara Lemos, em Pacoti. Sou professora do município e percebi que estão faltando alguns anos no tempo de contribuição. O que eu faço para conseguir regularizar essa situação? Quem procuro? Nesse caso, se for regime próprio de previdência social, tem que procurar o próprio regime no município, né? O Instituto de Previdência do município. Se for do regime próprio de previdência, eu não tenho de cabeça quais são os municípios que são regime próprio, outros são regime geral, e pedir no Instituto de Previdência do município a sua aposentadoria. E se for no caso aqui, professor Paulo Bacelar, contribuição para o INSS, qual é o procedimento? Ela busca aquele relatório lá do CNIS? Tem que ter o cadastro do CNIS, olhar se tem algum acerto para ser feito, se constam todas as suas contribuições nesse cadastro, pedir os acertos necessários, fazer uma simulação do tempo de contribuição e pedir aposentadoria através do site do meu INSS. Marcelo Costa, em Horizonte. Eu estou trabalhando de carteira assinada e estou abrindo meu próprio negócio. Posso contribuir como MEI e na carteira? Isso aumenta o valor da minha futura aposentadoria? Você já falou sobre esse ponto aqui, né, professor? O MEI, ele é impedido de ter uma outra empresa, mas não é impedido de ter uma carteira assinada. Então, você pode sim assinar a carteira, vai receber o seu salário de empregado, vai contribuir como MEI, com salário mínimo, mas você vai se aposentar por idade, 65 anos de idade, com 15 de contribuição, e irá somar os valores dos salários de empregado e de MEI. Mais uma dúvida, Josimara em Crato. Estou grávida de 8 semanas. Como funciona o auxílio? Posso dar entrada? Como faço? A pessoa precisa ser segurada na data do parto, precisa prever o parto, quando é que vai ser, e ter 10 contribuições anteriores ao parto para ter direito ao salário maternidade. Pergunta que chega pelo Facebook, Fabiano Maciel. Gostaria de saber por que a demora no processo de benefício feito pela Justiça Federal. Eu fiz minha perícia social em junho de 2023, aí em julho foi encaminhado para o INSS, aí eles não quiseram acordo, em agosto entrou para a sentença do juiz, aí até agora nada dessa Justiça Federal fazer o julgamento para a sentença, o que faz já 7 meses e nada de sair. O que está acontecendo aqui, professor Paulo Bacelar? Porque tanta demora? Luciano, a gente fala da demora do INSS, mas a demora da Justiça Federal também acontece, mas não como no INSS, é muito menos a demora na Justiça Federal. Eu tenho aí muitos casos para poder ver isso, né? Que demora um pouquinho, mas é muito menor do que a espera no INSS. Ela deve aguardar a sentença e o advogado poderá pedir a tramitação do feito, né? Pedir a aceleração da tramitação do feito para que o juiz emita logo a sua sentença. Iraci Moreira, em Maranguape, pergunta que chegou também pelo Facebook. Ela diz o seguinte:
Programa essencial de esclarecimento sobre a aposentadoria. Parabéns a todos que fazem esse programa. A Iraci não quis saber de pergunta, apenas elogio. Aí, professor Paulo Bacelar. Que bom, a gente ter esse reconhecimento, é muito importante pra gente. Iraci, um grande abraço. Mais uma dúvida que chega também pelo Facebook de Senador Pompeu, é o Cícero. Minha mãe já recebe pensão por morte do meu pai. A minha pergunta é: ela pode receber benefício dela mesma? Minha mãe tem 62 anos de idade, ou seja, se ela pode receber uma aposentadoria. Sim, se ela estiver contribuindo, são duas coisas diferentes. Se ela estiver contribuindo, ela pode ter direito à aposentadoria e pensão. Mas se ela tiver uma pensão e quiser pedir um BPC, aí não pode acumular BPC com a pensão por morte. Olha aí, professor Paulo Bacelar, Neide também nos descobriu no Facebook e mandou o seguinte recado: obrigada, professor, por responder, tirar a minha dúvida. Olha, muito obrigado, Neide. É um prazer estar podendo participar e contribuir com a disseminação, né, de informações para que todos vocês possam tirar suas dúvidas. Mesquita Vieira, também pelo Facebook. Tenho 10 anos de aposentadoria. Gostaria de saber sobre a revisão da vida. Que novela sem fim. A revisão da vida toda, ela, infelizmente, acharam um motivo para não acolher a tese da revisão da vida toda. Ela não vai ser mais possível, né? Queria avisar a todos que têm processos na revisão da vida toda que esse processo já não vai ser mais possível, do mesmo jeito da desaposentação, né? Foi um processo que não deu certo e as pessoas que já estão recebendo os valores acima da sua aposentadoria inicial, fiquem atentos, porque o INSS ainda vai apurar, ver como é que vai ser feito isso, se ela vai ter que devolver dinheiro, se ela vai ter que voltar ao valor anterior. Então isso tudo ainda está sendo discutido. Para encerrar, duas perguntas rapidinhas aqui. Fábio Xavier pelo Facebook. Tenho 31 anos de contribuição em 2019, tinha 22 anos de especial, insalubridade, barulho 91.6 e mais 4 anos de comum em 8 meses. Posso dar entrada na aposentadoria, professor Paulo Bacelar? Pelo jeito aqui, mais de 35 anos de contribuição. Se ele já tem 31, mas ainda não é especial, porque só pode converter tempo especial em comum até 13 de novembro de 2019. Então, se ele tem hoje 31 anos já com essa conversão especial, não tem direito ainda à aposentadoria. E para a alegria de todos nós, para encerrar o bate-papo com o professor Paulo Bacelar, a mensagem da Marlene Oliveira pelo Facebook. Sou de Horizonte, escuto esse programa todos os sábados, sou fã desse programa, parabéns para vocês. Valeu, Marlene Oliveira. Obrigado, Marlene, também um abraço a todos de Horizonte, conheço bem a cidade, gosto muito da cidade de Horizonte, e um abraço a todos os ouvintes que mandaram parabéns para o nosso programa. É uma importante motivação para que a gente possa continuar a responder todas as perguntas aqui todos os sábados. Agora o Marcos Solano deveria ter uma música, né, professor Paulo Bacelar, quando as pessoas mandam essas mensagens de entusiasmo, de alegria, para compartilhar também conosco aqui, né, de parabéns, alegria, alegria, Marcos Furlan. Valeu a você, ouvinte internauta, um grande abraço, professor Paulo Bacelar. A gente se encontra por aí, nas redes sociais e também no nosso portal cearagora.com.br. Muito mais para você aqui no próximo sábado, no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Grande abraço, professor Paulo Bacelar. Grande abraço, Luzenô, e até o próximo programa.